Preste atenção neste vídeo feito por um pescador em Cape Fear, Carolina do Norte. O que ele capturou mudou tudo. Número 1. O monstro nas águas de Cape Fear. O que surge na gravação não é apenas um grande animal marinho, é uma criatura colossal. Ao emergir a poucos metros da costa, ela transforma a água ao redor em um turbilhão branco. A nadadeira dorsal se ergue acima das ondas, revelando um predador de proporções inacreditáveis. Ao comparar com o pier do farol próximo, sua dimensão é quase impossível de compreender. Essa única filmagem se tornaria o ponto central de uma das investigações marítimas mais assustadoras da história dos Estados Unidos. Porque o que estamos vendo não é apenas um tubarão, é um assassino metódico, responsável por mais de 200 mortes. E o que foi descoberto dentro do seu estômago deixaria até os investigadores mais experientes sem dormir. Número 2. A família Rodrigues e a viagem dos sonhos. Sabe aquela sensação boa de férias perfeitas? Foi isso que a família Rodrigues de Atlanta, Geórgia, buscava quando reservou uma pescaria em alto mar no começo de setembro de 2014. Miguel Rodrigues passou 2 anos planejando tudo. Economizou dinheiro, pesquisou empresas, comprou equipamentos combinando para ele e os filhos adolescentes, Daniel e Marcos. Sua esposa Sofia não era fã de pesca, mas amava o mar. É tão tranquilo, dizia às amigas, sem celular, sem e-mail, só a gente e o oceano. Cape Fear sempre foi um paraíso da pesca esportiva, com águas profundas bem próximas da costa graças à queda abrupta da plataforma continental. Era um lugar de grandes peixes, marlins, atuns e tubarões, os tipos bons, que rendem histórias emocionantes. Número 3. Um capitão experiente e o início da tragédia. A família contratou o Morning Star, um barco de quase 10 metros comandado pelo capitão Tim Brennan, pescador experiente com mais de 20 anos naquelas águas. Tim conhecia cada corrente, recife e esconderijo dos peixes grandes. Jamais havia perdido um cliente. Nunca sequer registrou um ferimento grave em sua embarcação. Em 7 de setembro, o dia amanheceu calmo e limpo, ideal para a pesca. Às 6 da manhã, os Rodrigues encontraram o capitão no cais. Todos estavam empolgados. Sofia tirou uma foto de Miguel com os filhos, abraçados com o Morning Star ao fundo. Ela postou no Facebook com a legenda: Dia dos Meninos no Mar. Desejem-nos sorte. Essa seria a última foto deles com vida. Número 4. O desaparecimento misterioso. O barco deveria retornar às 16 horas. Quando passou das 17 sem sinal deles, Pete Dawson, gerente da Marina, começou a ligar. Ninguém atendeu. Todas as ligações caíam direto na caixa postal. Às 18 horas ele acionou a guarda costeira. Barcos desaparecidos não são tão raros quanto se pensa. Pode ser pane no motor, falha no rádio ou simplesmente o tempo passar quando os peixes estão mordendo. A guarda costeira iniciou o protocolo padrão de busca, começando pela área onde o capitão Brennan disse que pescaria. A operação foi liderada pela tenente-comandante Rachel Foster, que já havia participado de dezenas de buscas como essa. Quase sempre com finais embaraçosos, como pescadores sendo rebocados de volta com o motor quebrado. Número 5. Um pressentimento diferente. Dessa vez algo estava estranho desde o começo. Rachel Foster lembraria depois. O clima estava perfeito, sem tempestades ou correntes anormais. E Tim Brennan era experiente demais para simplesmente desaparecer. A busca se estendeu pela noite, com helicópteros usando imagem térmica e barcos patrulhando com refletores. Nada foi encontrado. Nenhum sinal de destroços, coletes, nem pedido de socorro. Era como se o Morning Star tivesse sumido no ar. Pela manhã, a busca se intensificou. A imprensa pegou a história. Família desaparece na costa de Cape Fear, diziam os jornais. A postagem de Sofia viralizou. O irmão de Miguel veio do Texas. A escola dos meninos fez uma vigília de orações. Número 6. Um padrão assustador. O mais chocante? Os Rodrigues não foram os primeiros. Registros da guarda costeira mostraram algo até então ignorado. Nos últimos 3 anos, 38 embarcações desapareceram nas águas de Cape Fear, somando quase 200 pessoas desaparecidas. Algumas mortes foram atribuídas a tempestades, outras a falhas mecânicas ou erro humano. Algumas suspeitavam de fraude de seguro. Mas ao mapear todos os casos, um padrão emergiu. Todas as ocorrências estavam concentradas em uma área de aproximadamente 32 quilômetros quadrados, o mesmo território, o mesmo local de caça.
Número 7. O detetive entra no caso o detetive James Harlow, da Divisão de Investigações do Estado da Carolina do Norte, foi chamado em 9 de setembro. Embora não fosse especialista em casos marítimos, sua experiência em homicídios o tornava ideal para coordenar as várias agências. A essa altura, a Guarda Costeira estava sobrecarregada e o FBI ainda não havia assumido. Harlow começou a reunir arquivos de todos os desaparecimentos na região desde 2011, e o que encontrou o deixou sem dormir. O Sea Breeze, iate de 12 metros, desapareceu em março de 2012, com 6 pessoas a bordo. O Lucky Strike, barco de pesca esportiva, sumiu em julho de 2013 com 9 pescadores. O Dolphin Dreams, barco familiar, em outubro do mesmo ano, com um casal e seus 3 filhos. E a lista seguia. Número 8. O Triângulo de Cape Fear. Pouca gente sabe quantos barcos desaparecem por ano, Harlow explicou ao seu superior. Mas isso é estatisticamente impossível. Um único trecho de mar em apenas 3 anos, com quase 40 embarcações desaparecidas. Alguma coisa estava lá. A mídia apelidou o local de Triângulo de Cape Fear, referência direta ao Triângulo das Bermudas. As teorias explodiram online. Redemoinhos submarinos, testes militares secretos, até abdução alienígena. Mas Harlow não queria teorias, ele queria provas. A Guarda Costeira redobrou os esforços na busca pela família Rodrigues. Os dias se transformaram em semanas. A esperança diminuía. A mãe de Sofia apareceu na televisão, chorando, pedindo qualquer informação. Número 9. A primeira pista concreta. Em 15 de setembro, tudo mudou. Um barco de pesca de lagostas que operava cerca de 13 quilômetros da costa recolheu suas armadilhas e encontrou algo enroscado nas cordas. Um colete salva-vidas. Estava rasgado com danos que não pareciam acidentais. No verso, escrito com marcador permanente, estava o nome Marcos Rodrigues. A Guarda Costeira imediatamente concentrou a busca naquela área. Em poucas horas, mais destroços foram encontrados. Pedaços de fibra de vidro, uma almofada de assento, parte de uma vara de pesca. Todos exibindo o mesmo tipo de dano estranho. Rasgos irregulares, marcas de perfuração, sinais que pareciam marcas de mordida. Número 10. A bióloga entra na investigação. Foi nesse ponto que os biólogos marinhos entraram no caso. A doutora Andrea Sullivan, da Universidade Duke, especialista em comportamento de tubarões, foi contatada. A Guarda Costeira enviou as fotos dos destroços e a resposta dela foi imediata. Me levem até lá agora. A bordo de um navio da Guarda Costeira, ela examinou as evidências. Mediu o diâmetro das mordidas, analisou os padrões dos rasgos, estudou os dentes impressos nas peças. Seu rosto empalideceu. Isso é de um tubarão da Groenlândia, ela disse quase em sussurro. Mas não faz sentido. Eles não vêm tão ao sul, e não caçam assim. Quando a tenente-comandante Foster perguntou sobre o tamanho estimado, a doutora Sullivan pegou seu tablet, fez cálculos rápidos e respondeu. Estamos falando de algo entre 18 e 21 metros, talvez até mais. Isso seria o triplo do tamanho normal de um tubarão da Groenlândia. A sala ficou em silêncio. Número 11. Um comportamento inacreditável. E o padrão de ataque? Continuou a doutora Sullivan, agora com a voz levemente trêmula. Isso não foi alimentação oportunista. Olhem como o barco foi desmontado. Essas mordidas são estratégicas. É como se o tubarão estivesse propositalmente desativando a embarcação. O detetive Harlow se inclinou para a frente. Você está dizendo que esse animal está caçando barcos de forma deliberada? A resposta dela foi direta. Estou dizendo que esse comportamento não se encaixa em nenhum padrão predatório já documentado. Tubarões não caçam barcos. Não tem capacidade cognitiva para isso. Ela parou. Mas a evidência está aqui. Algo aprendeu a fazer isso. Número 12. Pânico em Cape Fear. A pergunta seguinte era inevitável. Se esse tubarão estava caçando havia 3 anos, onde ele estava agora? Quando a teoria do tubarão vazou, e sempre vaza, a costa de Cape Fear entrou em pânico. O turismo despencou. Marinas fecharam. Empresas de passeios de barco faliram. O governador emitiu uma recomendação contra a navegação recreativa na área, mas Harlow tinha outro problema. Mesmo que encontrassem o tubarão, o que fariam? Não dá para prender um animal. E legalmente aquilo não se encaixava como assassinato,
mas também não era um acidente. Precisamos tratar isso como um caso de predador em série, Harlow disse à força-tarefa formada por representantes da NUAA, da Guarda Costeira, do FBI e da Comissão de Vida Selvagem da Carolina do Norte. Precisamos entender o padrão dele, prever onde vai atacar e neutralizar a ameaça. Número 13. Perfil de um predador. O FBI trouxe sua unidade de análise comportamental. Normalmente eles perfilavam assassinos humanos, mas a lógica era a mesma: entender o predador para capturá-lo. Doutora Sullivan trabalhou com oceanógrafos para mapear correntes e mudanças de temperatura. Tubarões da Groenlândia preferem águas frias, mas se esse havia se adaptado, precisavam entender por que ele permanecia naquela área. A resposta veio de onde ninguém esperava. Um pescador comercial chamado Dale Hutchins apareceu na estação da Guarda Costeira em 22 de setembro, com uma história inacreditável. Número 14. Um encontro 4 anos antes, Hutchins pescava ali havia 40 anos. 4 anos atrás, teve um encontro que nunca contou a ninguém por medo de parecer louco. Eu estava puxando as redes, contou com as mãos calejadas, tremendo, e algo bateu no barco. Não parecia encalhe. Bateu por baixo, quase viramos. Olhei para a água e vi um tubarão gigante, mas errado. Grande demais, cor errada. E o olho dele. Ele fez uma pausa. O olho olhou para mim. Não como o tubarão olha para a comida. Como uma pessoa olha para você, decidindo se vale a pena ou não. Depois disso, relatou problema no motor e voltou para a terra. Nunca mais pescou em Cape Fear. Quando Harlow perguntou por que não contou antes, ele respondeu: "Você teria acreditado?" Mas não era só isso. Hutchins tinha um vídeo. Número 15. Prova em vídeo. Ele mostrou uma gravação feita pela câmera do convés do barco ao entardecer, 4 anos atrás. A imagem era granulada, mas clara. Uma nadadeira dorsal imensa, com quase 2 metros de altura, cortando a superfície e circulando o barco. Em certo momento, o tubarão bate no casco e seu corpo colossal se revela parcialmente. "Já vi grandes brancos", disse Hutchins. "Isso não era um deles, era outra coisa." Doutora Sullivan analisou o vídeo quadro a quadro. "Isso foi antes dos desaparecimentos começarem", observou. "Talvez seja quando ele chegou a essas águas." A força-tarefa criou uma teoria. Tubarões da Groenlândia são criaturas de águas profundas e frias, normalmente necrófagos. E se esse havia migrado seguindo alimento? E se encontrou barcos e aprendeu que ali havia presas fáceis? Número 16. Inteligência predatória. Tubarões são mais inteligentes do que imaginamos, explicou Sullivan. Se esse associou barcos à comida, pode ter adaptado seu comportamento. E o mais assustador, os ataques não eram aleatórios. Veja o padrão. Eles se concentram em fins de semana e feriados, quando há mais barcos recreativos. Ele aprendeu quando é melhor caçar. A força-tarefa espalhou sensores pelo oceano. Boias com sonar, sensores de temperatura, etiquetas acústicas em outros tubarões para verificar se evitavam certas áreas. Criaram uma verdadeira rede de vigilância no mar. Enquanto isso, as famílias exigiam respostas. A história dos Rodrigues virou notícia nacional, mas representava apenas uma entre dezenas. Sem corpos, não havia enterros nem certidões de óbito. Apenas espera e desespero. Número 17. A voz das famílias sem corpos. Não havia encerramento. Nenhum funeral, nenhum atestado de óbito, apenas espera e dor. O irmão de Miguel, Carlos Rodrigues, tornou-se o porta-voz informal das famílias. Ele organizou coletivas de imprensa, pressionou autoridades e exigiu mais recursos. Em um discurso emocionado, disse: "Nosso governo consegue rastrear um terrorista do outro lado do mundo, mas não consegue encontrar o que matou meu irmão aqui, nas nossas próprias águas." A pressão aumentava a cada dia. Número 18. O ataque com sobrevivente. Em 3 de outubro, o tubarão atacou novamente. O alvo foi o Sea Spray, um barco de pesca comercial de aproximadamente 14 metros, com 7 tripulantes. Eles conheciam os avisos, mas acreditavam que uma embarcação maior e uma tripulação experiente seriam suficientes. Estavam operando na borda da zona restrita quando tudo aconteceu. Desta vez, houve um sobrevivente. Ed Marsh, o imediato, conseguiu ativar o sinal de emergência antes do barco afundar. A guarda costeira o resgatou 40 minutos depois, agarrado a destroços e em estado grave de hipotermia. Número 19. O relato que confirmou o horror Ed foi levado ao hospital.
e o detetive Harlow estava ao lado da cama em menos de 1 hora. O relato de Ed foi aterrador. O tubarão surgiu sem aviso, vindo das profundezas. Circulou o barco 1, 2, 3 vezes. Então atacou. Ele não apenas mordeu o barco, disse Ed com a voz falhando. Ele bateu repetidamente, como se estivesse tentando virar a gente. Quando a embarcação começou a afundar e as pessoas caíram na água, o ataque se intensificou. Você viu ele claramente? Perguntou Harlow. Ed confirmou. Era gigantesco, com algo entre 18 e 21 metros, cinza escuro, quase preto. E o olho? Aquele olho olhou direto para mim antes de eu afundar. Número 20. A certeza definitiva. O depoimento de Ed mudou tudo. Aquilo deixou de ser teoria. O tubarão havia atacado menos de 12 horas antes, o que significava que ainda estava na região. A guarda costeira e a NOAA mobilizaram todos os navios disponíveis. Se conseguissem rastreá-lo enquanto ainda estivesse próximo do local do ataque, talvez finalmente pudessem marcá-lo e monitorar seus movimentos. A doutora Sullivan sugeriu o uso de sons de focas para atraí-lo. Houve debate. E se isso o aproximasse demais da costa? E se atacasse as próprias embarcações da busca? Não temos escolha, disse a tenente-comandante Foster. Cada dia que essa coisa fica lá fora, mais pessoas morrem. Número 21. A Operação de Rastreamento. A operação começou ao amanhecer de 5 de outubro. 4 embarcações formaram um padrão em grade, todas transmitindo sons de foca submersos. Helicópteros sobrevoavam com câmeras térmicas. Durante 6 horas, nada aconteceu. Até que, às 14 horas, um operador de sonar detectou algo. Uma forma gigantesca, a cerca de 120 metros de profundidade, subindo lentamente. Todas as embarcações temos contato, anunciou Foster pelo rádio. A água explodiu a pouco mais de 180 metros de um dos navios. O tubarão saltou completamente para fora da água. Era maior que um ônibus escolar. Grosso, musculoso, com mandíbulas enormes. O helicóptero registrou tudo. Número 22. O monstro revelado. O impacto visual foi imediato e arrebatador. Ninguém a bordo jamais tinha visto algo parecido. "Preparem a arma de marcação!" gritou um dos tripulantes, rompendo o silêncio de choque que tomou conta do convés. O enorme tubarão começou a nadar em círculos ao redor das embarcações. Ele estava visível logo abaixo da superfície, sua silhueta quase surreal, escura, imensa, potente. Era, de fato, um tubarão da Groenlândia, mas não um qualquer. Era algo que superava em muito qualquer registro científico anterior. O animal tinha proporções grotescamente maiores que qualquer espécime já documentado, e seus movimentos eram diferentes, pensados, quase friamente calculados. Ele parecia consciente da presença dos barcos. Observava, media, avaliava. Um dos navios de apoio conseguiu se posicionar de forma ideal. A distância era curta. Eles dispararam um arpão adaptado com um transmissor de rastreamento. O dardo atravessou a água e atingiu o alvo com precisão, logo atrás da nadadeira dorsal da criatura. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Ninguém respirou. Mas em vez de reagir com agressividade, o tubarão simplesmente mergulhou, desaparecendo novamente nas profundezas. Número 23. O rastro da morte. O transmissor emitiu sinal imediatamente. Estava funcionando. Finalmente eles tinham a chance de seguir a criatura. Durante os 3 dias seguintes, todas as embarcações da operação seguiram de perto os sinais do rastreador. O comportamento da criatura era hipnotizante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ela permanecia dentro da mesma área onde já haviam ocorrido tantos desaparecimentos, sua zona de caça. Mas o que mais chamou a atenção da equipe foi o padrão de movimento revelado pelos dados. O tubarão voltava repetidamente ao exato ponto onde o Sea Spray havia sido afundado poucos dias antes. Não era coincidência, era método. Era como se ele estivesse verificando. O comportamento lembrava o de um predador terrestre inspecionando uma armadilha para ver se havia capturado mais presas. Aquilo deixava clara uma verdade que poucos ousavam pronunciar em voz alta. Esse animal sabia exatamente o que estava fazendo. Ele caçava com propósito. Número 24. A decisão extrema. Enquanto o mundo começava a tomar conhecimento do caso, debates surgiam em várias frentes. Questões legais, questões éticas, questões de segurança pública. Como deter uma criatura assim? Matar? Mas como justificar a morte de um animal sem provas absolutas? E o mais importante,
Como provar algo quando todas as evidências estavam nas profundezas do oceano? Ou dentro do corpo do próprio tubarão? O detetive Harlow, como sempre, foi direto. A única forma de resolver isso é capturar o animal. Vivos, precisamos das provas. A NOAA convocou sua maior e mais experiente equipe de captura marinha. O plano? Inédito, arriscado, extremamente perigoso. A ideia era atrair o tubarão até uma área mais afastada da costa, com iscas grandes, carcaças de focas, peixes, tudo o que pudesse mantê-lo por perto. Depois, lançar redes de contenção reforçadas e tranquilizantes em sequência. Com o animal sedado, fariam o transporte para uma instalação de pesquisa, onde uma necropsia seria realizada. Era uma missão com um nível de complexidade e risco jamais tentado com uma criatura desse porte. Mas era a única chance. Número 25. A captura impossível. No dia 12 de outubro, a operação entrou em ação. Eles haviam rastreado o tubarão até águas mais profundas, cerca de 19 quilômetros mar adentro. Era o lugar ideal. Longe da costa, longe de banhistas, longe de áreas habitadas. Um local seguro, se é que algo naquela situação podia ser chamado de seguro. As equipes espalharam as redes em silêncio, ajustaram todos os sistemas e posicionaram as iscas estrategicamente. O tubarão apareceu, mordeu, e por um momento parecia que tudo estava sob controle. Mas esse momento passou rápido. Quando a criatura percebeu que estava sendo cercada, reagiu com uma força que ninguém estava preparado para enfrentar. A primeira rede, feita com material industrial, resistente, testado, foi rasgada como se fosse uma folha de papel. A segunda aguentou um pouco mais, mas a tensão era tanta que as embarcações começaram a ser puxadas. A criatura era simplesmente forte demais. "Tranquilizantes, agora!" gritou o líder da equipe. Um a um, os dardos foram disparados, contendo doses capazes de derrubar um elefante africano. Foram necessários 12 tranquilizantes até que os movimentos do animal começassem a desacelerar. Mesmo assim, levou mais 1 hora inteira até que estivesse suficientemente calmo para ser manuseado. Foi a captura mais desafiadora da história da NOAA. Número 26. A revelação final. O transporte do animal até a instalação de pesquisas foi uma operação logística complexa. 8 horas de travessia. 3 embarcações de apoio. Equipamentos de contenção pesados. Quando o tubarão finalmente chegou à sede da NOAA, em Charleston, uma multidão já aguardava. Jornalistas, curiosos, cientistas. O guindaste levantando o animal da água foi uma imagem que ninguém ali jamais esqueceria. O corpo parecia mais um submarino do que um ser vivo. A necropsia foi marcada para 14 de outubro. A doutora Andrea Sullivan lideraria os trabalhos. O detetive Harlow estaria presente como testemunha oficial. Assim que o estômago do animal foi aberto, a realidade atingiu a todos com uma força que nenhuma teoria havia preparado. Fragmentos de embarcações, muitos, dezenas. Partes de fibra de vidro, pedaços de casco, suportes de motor, objetos metálicos. Cada item foi documentado, fotografado, catalogado e cruzado com os registros de barcos desaparecidos. E a conexão era clara. Fragmentos do Morning Star, peças do Sea Breeze, restos do Lucky Strike. No total, conseguiram identificar materiais pertencentes a pelo menos 19 embarcações diferentes. Número 27. As evidências incontestáveis. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Entre os destroços começaram a surgir objetos pessoais, coisas que pertenciam às vítimas. Um relógio digital ainda funcionando, marcando a hora correta. Uma aliança de ouro, simples, mas inconfundível. Um brinquedo infantil, um pequeno barquinho de plástico ainda com cor, um celular protegido por uma capa à prova d'água, que ainda ligava. Pertencia a uma das vítimas desaparecidas em 2013. Tudo isso já seria suficiente para fechar o caso. Mas havia mais. Linhas de pesca enroscadas nos dentes, sinais de ferimentos antigos causados por hélices. A doutora Sullivan levantou uma teoria. Talvez o animal tivesse sido ferido por humanos no passado, ainda no Ártico. E aquele trauma inicial talvez tivesse modificado seu comportamento para sempre. O que parecia ser caça era defesa. A criatura estava eliminando qualquer coisa que entrasse no território que agora ela considerava seu. Número 28. A última gravação. Em uma câmara mais profunda do estômago encontraram algo inesperado. Uma câmera de ação, daquelas resistentes à água ainda intacta. Pertencia a Daniel Rodrigues.
A equipe forense conseguiu acessar o cartão de memória. O que viram ali foi devastador. A última gravação da família Rodrigues. A filmagem mostrava o barco momentos antes do ataque. O tubarão circulando silenciosamente debaixo d'água, um primeiro impacto, a água invadindo, Miguel tentando usar o rádio, os meninos vestindo coletes, e depois o momento final. O segundo ataque, frio, letal, calculado. A filmagem serviu como a última peça do quebra-cabeça. Provava que aquilo não era um acidente. Não era um ataque aleatório. Era uma caçada planejada, com estratégia. Número 29, a gravação esquecida de Ryan Donovan. Foi então que os investigadores revisitaram um vídeo que quase passou despercebido. Lembra do pescador Ryan Donovan? Ele havia gravado o tubarão em 29 de setembro, da varanda de sua casa à beira-mar. Na época, o vídeo foi considerado apenas mais uma curiosidade. Mais um suposto monstro marinho viral nas redes sociais. Mas, após a necropsia e todas as evidências, aquele vídeo ganhou outro peso. O tubarão estava perto da costa, mais perto do que nunca. A criatura estava, claramente, expandindo sua área de caça. Se não tivesse sido capturada a tempo, em questão de semanas poderia começar a atacar barcos nos portos, ou até pessoas em regiões de banho. A gravação de Donovan mostrou marcas no corpo da criatura idênticas às registradas pelo rastreador. Era o mesmo animal. Agora, aquela filmagem amadora era uma prova oficial no inquérito. Número 30. O fim da caçada e o início do legado. Em 28 de outubro, os dados foram tornados públicos. O tubarão foi oficialmente responsabilizado pelo desaparecimento de 39 embarcações e pela morte de 214 pessoas ao longo de 4 anos. O maior evento letal envolvendo um tubarão em toda a história registrada. O animal, infelizmente, não sobreviveu ao estresse do processo de captura e sedação. Mas, ironicamente, isso permitiu a coleta de todas as evidências que eram necessárias. Os destroços, os objetos pessoais, os dados do rastreador. Tudo aquilo permitiu que dezenas de famílias finalmente tivessem um encerramento. Foram emitidos atestados de óbito. Funerais foram realizados. O irmão de Miguel, Carlos Rodrigues, se tornou um defensor da segurança marítima. Ele liderou campanhas, pressionou políticos e conseguiu aprovar leis estaduais em diversas regiões costeiras, conhecidas hoje como Lei Miguel. Todos os anos, no dia 7 de setembro, as famílias se reúnem em Cape Fear para uma cerimônia à beira-mar. Jogam flores no oceano, relembram os que se foram e repetem o mesmo lembrete. O mar é lindo, sim, mas deve ser respeitado. A história do tubarão de Cape Fear não é só sobre um predador letal. É sobre famílias que nunca desistiram de buscar respostas. Sobre uma comunidade que transformou dor em ação. Sobre a coragem de encarar o impossível e vencer. Hoje, o corpo da criatura está preservado no Instituto Smithsonian, onde serve como objeto de estudo, mas também como memorial silencioso às 214 vidas que ela tirou. Pesquisadores continuam tentando entender como um animal desenvolveu um comportamento tão complexo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como, e sim, o que mais o oceano esconde? O vídeo de Ryan Donovan, que já foi visto por milhões, lembra a todos nós de algo fundamental. O perigo nem sempre está longe. Às vezes ele está logo ali, abaixo da superfície. Que as vítimas descansem em paz e que seus familiares encontrem consolo, agora que a verdade veio à tona. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!